Olá, meus amigos, como vão vocês? Nós estamos aqui para mais um bate-papo com o Evangelho. Eu sou Rosana de Rosa. Mauro Faria. E Roberta Montelato. Então, nós temos feito esse trabalho já há algum tempo e esse bate-papo de hoje nós escolhemos um capítulo muito importante do Evangelho, que é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Onde dentro desse capítulo a gente vai ver as condições, a eficácia e a ação da prece na nossa vida, né? Então eu vou ler um trechinho onde Mateus faz esse comentário dessa passagem de Jesus para a gente depois poder bater o papo. E aí ele diz: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não querais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Então, isso está em Mateus, no 6, de 5 a 8, e a gente vai bater esse papo aqui, talvez começando um pouquinho, falando dessas condições da prece, né? Que eu acho que são coisas tão importantes para que a gente possa entender e fazer as pessoas que vão nos assistir, que talvez não conheçam essa passagem, poderem entender um pouco também, né, gente? O que vocês acham das condições da prece? Eu achei muito interessante porque essa passagem já traz de cara para a gente uma das virtudes que a gente já o tempo todo tenta trabalhar, né? E precisa trabalhar, que é a humildade. Porque a oração nos remete a essa humildade em fazê-la, em se conectar com Deus, não é? Exatamente, Mal. E eu traria que a gente, além fora a humildade, o que Mateus nos traz aqui também, por exemplo, você não precisa fazer uma grande quantidade de preces, né? O que ela precisa ter é qualidade. Então, às vezes, a gente se pega fazendo repetidamente, né, alguma prece, mas sem qualidade alguma. Ou então mesmo uma prece assim, extremamente rebuscada, a gente vai buscar umas palavras difíceis, né? Quando de repente a simplicidade da oração, se é feita de coração, ela tem um valor, ela alcança, né, como a gente sabe, esferas que a gente nem imagina. Então, feita de sentimento, de coração, é uma prece poderosa. Então, para que a gente possa fazer nessas condições que o Evangelho está nos sugerindo, que Jesus nos sugere, eu acho que a gente precisa criar uma originalidade, né, gente? Tipo assim, não tem nenhum problema a gente fazer uma prece como o Pai Nosso, ou várias outras preces que são muito bonitas, que a gente vai clamar, que são coisas bacanas de serem ditas, mas também a gente começar a honrar essa simplicidade interna de um diálogo com Deus de uma forma muito simples, né? Essa conversa íntima, porque eu acredito que essa condição de ser de uma forma sincera, aonde a gente abre nosso coração para Deus ou para qualquer pessoa que você queira rezar, porque às vezes algumas pessoas gostam de orar falando com Jesus, falando com Maria, né? Com outras pessoas que foram muito importantes também para o nosso aprendizado do que representa o amor, do que representa o Evangelho. Mas a gente vai entender que sem essa originalidade, a gente pode cair no que a Roberta disse, no decorar. E esse diálogo já não fica mais tão íntimo e sincero para você se sentir tão próximo de Deus, como eu acho que a prece, sendo simples, nos ajuda a ficar. Ele fica automático, né? Então, é preciso prestar atenção nisso. E no começo do Evangelho, quando a Rosana nos trouxe, né, que ele fala, entra no teu aposento, fecha a porta, né, e silencia. Então, assim, desde aquele da gente buscar um ambiente, né, tranquilo, agora eu fiquei pensando assim, esse nosso, né, corpo, assim, entrar no nosso aposento é a gente entrar dentro da nossa mente, né?
Muitas vezes eu faço uma prece e tá um tumulto, assim, às vezes eu estou dirigindo, né? E assim, pessoas conversando e tal, mas entrei no meu aposento e consigo fazer aquela prece com uma qualidade. Eu O ia que comentar vocês acham? exatamente isso nesse momento, né? Porque quando ele fala que quando orar não se coloque em evidência, né? Se coloque em secreto, é exatamente isso. Muitas vezes a gente tem a gente não tem esse entendimento do Evangelho, a simplicidade do Evangelho que fala para a gente da melhor forma possível. A gente vai buscar, tem alguma coisa por trás disso que eu preciso entender. E não, né? É só orar em secreto, você entrar para dentro de você, você entrar em contato consigo, Deus está dentro de nós e a gente se conecta da maneira mais simples possível, né? E acho até, conforme vocês mesmos estão dizendo, que essa conexão, esse silêncio, né, da gente fazer essa conexão com esse mundo interior, vai nos ajudar profundamente a gente se autoconhecer. Porque à medida que a gente vai, porque muitas pessoas estão buscando esse Deus fora, à medida que a gente vai fazendo esse mergulho interno e fazendo essa conexão dentro, a gente vai se acostumar a ter a percepção que Deus está em nós, né? E nós estamos nesse todo, mergulhados nesse amor de Deus, né? Então, é algo único e não há mais uma necessidade de uma busca fora. Então, eu gosto muito dessa ideia, desse silêncio, dessa reclusão, onde você pode estar no meio de uma multidão, mas essa reclusão interna, né? Onde você silencia e entra em contato. E eu acho que aí tem outra coisa também que a gente ganha um espaço muito grande. Você começa a sentir. Sai daquela leitura, né, de você decorar uma oração bonita e você começa a sentir as suas palavras no seu corpo, né? Você fica arrepiado, você começa a sentir aquela sensação amorosa, aquela presença divina em você, né? E quanto mais a gente sente essa conexão sendo, né, mais juntinha com a gente. Fica bem mais forte, né? Fica bem mais aparente mesmo para cada um de nós, né? É verdade. Então, acho que as condições nós precisamos encontrar como cada um de nós se sente confortável. Confortável e conectado, né? Com o E alto. vai mesmo, e vai de Conosco e com o encontro. alto. E vai de encontro novamente, né? Ao autoconhecimento que a gente sempre fala. A gente precisa se conhecer. Como que eu me sinto, né? Em silêncio? Como é que eu me sinto conectado? Onde é que eu devo estar? Às vezes sim, é dentro do quarto, fechou a porta. Às vezes sim. Às vezes a gente não tem essa condição mais. E é interessante porque vou fazer um paralelo rapidinho com a condição que a gente está vivendo hoje em dia, não é? Como essa pandemia nos levou ao isolamento, entre aspas, não é? Para que a gente pudesse estar em contato conosco. Olha que coisa, como tudo mais ou menos se encaixa. Sem dúvida. E dentro desse isolamento, nem é possível, às vezes, a gente ter um local onde a gente pode fazer a prece sozinho. Exato. De repente, a gente está com vários familiares em casa e você não tem esse ambiente, né? E talvez você tenha que ir lá no banheiro fazer a prece, você tenha que arrumar algum espaço na varanda de uma forma diferente, né? Por isso o entendimento, né, importante de pensar que, na verdade, esse seu aposento é aqui dentro, né? É o nosso cômodo. A gente poderia dizer que as condições que Jesus nos proporciona, nos sugere, é o primeiro espaço já para a gente entrar em contato, né, com a gente mesmo, né, através da prece. Assim, o segundo ponto que o capítulo traz, muito rico esse capítulo, é a eficácia. A eficácia da prece, né, que muitas vezes as pessoas não podem não sentir isso, né? Eu pedi, mas Deus não atendeu, né? O que vocês acham disso? Às vezes, desses comentários que as pessoas fazem de duvidar, de contestar, por exemplo, a veracidade, a eficácia da prece. Olha, Rô, eu acho que nós precisamos ter, assim, confiança na providência divina. Depois tem um segundo passo que eu acho que a gente tem que não só confiar na providência, como a gente se submeter a essa vontade de Deus e ter fé. Vocês percebem que no Pai Nosso a gente sempre reza no final, né? Seja feita a vossa vontade. Mas, na realidade, muitas vezes a gente não acha muito agradável, né? Assim, a gente passa por desafios e fala assim, nossa, mas a gente tem que, assim, de certa maneira,
ter essa confiança, né? Quando a gente realiza uma prece, se submeter à vontade de Deus e ter fé. Então, assim, eu acho que essa fé é aquela que você acabou de falar, ser uma fé sentida, né? Não uma fé que você vai ali, aquela fé meio um pouco bamba. Não, uma fé que você sente. Faça uma oração e sinta confiança e sinta fé. E isso, gente, para mim, é um treino. A gente vai orando, vai se intuindo e vai adquirindo, né? Como respirar. Você vai adquirindo essa fé. Essa parte da eficácia da prece, ela traz completamente, eu acho que ela traz completamente a questão da fé, como a Beta bem colocou, né? A questão da fé é primordial. E aí a gente, às vezes, como o próprio capítulo diz, vai dizer assim, mas então para que eu vou orar se Deus sabe tudo e sabe o que vai acontecer com a gente? Então eu não tenho muito motivo para orar, né? Para fazer uma prece. E não é exatamente o contrário. Nós não somos robozinhos, né? Nós não somos passivos diante de toda uma energia que acontece e que faz o universo se movimentar. Nós fazemos parte dessa energia, nós não somos passivos diante dela. Nós fazemos com que essa energia funcione da melhor maneira possível. Então, apesar de sabermos e termos fé de que nada se movimenta sem um propósito maior dentro das nossas vidas, nós precisamos fazer com que isso aconteça. Então, eu vou sim fazer a minha prece, mas eu diria que principalmente, muitas das vezes, para pedir a Deus que me dê a força necessária para que eu consiga me movimentar dentro disso tudo que eu faço parte, não é, Rô? A força, a paciência, a confiança, né? E a resignação. Sem dúvida. E eu fiquei pensando assim justamente nesse ponto que você disse, né? Muitas vezes o capítulo traz, a gente pode achar que Deus conhece nossas necessidades. Então, bom, vai acontecer o que tem que acontecer. Então, vou entregar na mão de Deus. E o capítulo ele traz assim, onde Jesus se manifesta dizendo assim para nós. Mas espera aí, você pode fazer uma modificação na história muitas vezes. Tem coisas que talvez você não vai poder mudar. Mas tem pedidos que, de repente, você pode ser atendido. Mas se você não fizer o pedido, né? Então, é como se fosse assim, quem não chora não mama. Então, se a gente pedir, Deus vai perceber o quanto em nós estamos dedicados e dispostos a que aquilo se mova, né? Então, eu posso dizer, Deus, me dá uma luz de que direção tomar nesse aspecto, porque eu estou pronto para praticar a ação. Deus, né, me dá a calma que eu preciso, porque eu estou me sentindo assim, muito ansioso em relação ao que eu devo fazer. Então, eu acho assim, algumas coisas que a gente passa, alguns tipos de desafio que a vida nos traz, talvez isso não é mutável. Algumas coisas podem ser que não vão deixar de acontecer, porque faz parte da natureza, faz parte da vida. Mas como eu vou passar, quando eu peço por força, isso pode mudar completamente, porque eu posso ser atendida e por eu ser atendida e receber aquela autoconfiança que eu preciso para enfrentar aquela entrevista, para enfrentar o luto da pessoa que partiu, né? Para enfrentar o que a vida estava se apresentando para mim, pode ser modificar completamente o desfecho daquela história, porque com aquela coragem eu vou passar aquilo com dignidade, com muito, de uma forma muito inteligente ou de uma forma sensível, depende de qual é o tema. Então, sim, fazer a prece e acreditar que a gente possa ser atendido, sim. Só que, às vezes, também a gente poderia olhar o oposto, que é a pessoa achar que ela pediu e Deus não a atendeu. O que você acha disso, Mauro, quando a pessoa se vê no oposto? Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Quando a pessoa ora e ela pede, ela fala assim, Deus, eu já estou pronto para, não é? Então me dê forças para que eu possa chegar a esse ponto. É muito legal, porque lógico que a gente só vai pedir alguma coisa quando a gente reconhece aquilo, de certa forma, no nosso universo pessoal. Então, o que eu desconheço, eu não posso falar sobre isso. Mas quando eu já conheço alguma coisa, eu posso ir à frente. Aí,
você pede, não é? É interessante porque a gente pede, a gente está com todo esse gás, vamos dizer assim, e a gente pede. E Deus, na sua misericórdia divina, nesse amor infinito, o que ele faz? Ele vai saber, aí sim, sabedor de todas as coisas, ele vai virar e vai pensar, eu fico imaginando já Deus pensando lá, né? Ele vai pensar assim, ok, vou dar a ele o que ele está pedindo, mas numa dose um pouquinho menor, para que ele possa suportar isso e possa entender e compreender todo o mecanismo. Porque se eu der de uma vez só, ele não vai compreender. E nós que estamos na nossa imperfeição aqui, esperando o todo, recebemos um pouquinho e falamos, não, ele não me deu. Ele falou, eu pedi e ele não me deu. Porque nós não conseguimos enxergar, né, a misericórdia divina e a presença dele em todas as coisas que recebemos. Sabe um exercício que eu aprendi a fazer também? É quase uma receita assim. Ora e presta atenção. Porque a ajuda divina, ela virá de maneiras que a gente nem tem noção. Através de um amigo, através de um telefonema, através de uma situação, através de até um outro desafio. Então, assim, essas respostas vêm. Então, assim, ora e presta atenção. E outra coisa, baseado no que a Rosana nos trouxe, que eu gosto muito, assim, de nos capacitar, né? Então, a gente está lá orando, fazendo a prece, mas vocês já conhecem, né, a frase, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, eu acho que por trás de tudo que a gente pede, tem que haver também um esforço nosso, né? Então, assim, não vou ficar aqui de pedinte. Então, cada prece é aquela que fica pedindo, mas você não se move, você não se esforça, você não se transforma, né? Então, eu acho que sempre assim, Deus espera da gente também esse passo, também esse movimento. É aí que está a beleza da prece, porque elas nos incentiva. Espera lá, ele está esperando isso de mim. Ele me capacitou para isso. Eu acho que essa capacidade que você se refere, nós não podemos ficar passivos, né? A gente foi capacitado com inteligência, ganhamos um corpo com um funcionamento fantástico, com uma capacidade de aprendizado enorme daquilo que a gente ainda não sabe fazer. Então, Deus também espera de nós uma atitude, né? Que a gente tome uma atitude diante das situações. E é o que eu sempre falo lá, quando a gente grava para o projeto, eu digo assim para as pessoas, e observe, como você está dizendo, Roberta, porque vem através de um e-mail, a mensagem vem através de uma outra pessoa que fala uma frase, a mensagem vem através do YouTube que você ouve, né? E ali se fala, uau, é essa a resposta, é isso, né? Então, a mensagem, à medida que você se conecta com a oração, eu acho que dali para frente você tem que ficar completamente ligado ao presente, porque é no presente que esse movimento vai vir. Eu até brinco e falo, vamos dormir, porque aí as ideias vêm, quando a gente acorda, aquelas primeiras ideias, elas são ótimas, porque como se uma inspiração, né, chegasse até nós e nos trouxesse possibilidade de enxergar melhor. Ou às vezes até a calma que a gente pediu, ela chega, ela se instala e com calma você visualiza uma solução melhor que você ontem não via, né? Exato. Então, realmente, eu acho que a duvidar da eficácia é sair um pouco dessa lógica, porque a gente assiste muitas vezes, quantas vezes a gente pede e as coisas aparecem para a gente realizar. Agora, se a gente sair do realizador e entregar para a mão de Deus, eu acho que aí é aquela historinha, vocês já ouviram a historinha, né, que ele pediu ajuda, ele estava no mar, se afogando, ele pediu ajuda, aí passou uma pessoa, né, chegou um helicóptero, veio um barco, e ele dizia, não, Deus vai me ajudar, e o helicóptero foi embora, e veio o barco, não, Deus vai me ajudar, né? Então, assim, aquelas ajudas, elas eram de Deus, então a gente tem que perceber que às vezes o outro ou as situações são instrumentos da ajuda de Deus. É interessante isso, porque se nós não absorvermos a verdade de que nós fazemos parte do todo e parte do universo, não é? Para fazer isso tudo movimentar, que nós somos filhos de Deus e temos também essa condição de fazer isso, nós vamos ficar esperando. E esse posicionamento de ficar esperando é a gente se congelar num determinado lugar
que não nos vai permitir participar de absolutamente nada de mudanças à nossa volta, né? O milagre, ele parte da nossa ação, né? É o helicóptero passando, agarra o barco que está chegando aí, porque ó, Deus mandou ele, Deus mas eu mandou. não enxerguei, não é? Eu não enxerguei, então não tem jeito. É verdade. E eu penso que tem uma outra coisa que eu acho também bastante importante para a gente trocar aqui no bate-papo, que é o seguinte: muitas vezes a gente pede para aquele problema sumir. A gente pede para resolver aquilo. A gente pede para ser suprido do que a gente acha que está faltando. A gente pede para cessar aquela dor. Eu não quero mais. E muitas vezes a gente faz esses pedidos, eu vou chamar assim, por a gente ainda estar infantilizado em relação às nossas necessidades. Então, acho muito importante que a gente se atente ao que nós estamos pedindo, porque muitas vezes aquela dor, aquele processo, aquela circunstância que você está vivendo é justamente o remédio que você precisa para poder crescer naquele momento. E às vezes a gente não quer viver nenhuma dor. E tudo que a gente pede nas orações é para tirar a gente da dor. Então, acho que é importante, junto com a eficácia da oração, a gente saber fazer o pedido. O que vocês acham disso? Eu acho que é exatamente isso, né? A gente parte até, inclusive, nesse ponto para o terceiro ponto do nosso evangelho, né, de hoje, do bate-papo, que é a ação da prece, né? Para a gente perceber como é que é isso. Quando eu vou fazer uma prece, eu vou elevar o meu pensamento e vou pedir algo a Deus, se eu já sei o que eu preciso, por que é que eu vou pedir? Não é? Então, eu vou pedir porque eu não tenho essa consciência ainda, eu não sei o que é que eu preciso. Então, eu preciso pedir com essa consciência também, não é? Então, muitas das vezes, é como a Rô falou, a gente não sabe que a situação que a gente está passando é a melhor para nós. Por quê? Porque a gente não se sente parte disso tudo ainda. O mergulhar no amor de Deus é se sentir parte desse todo, é sentir todo o tempo a presença de Deus em tudo, inclusive nas situações que nós passamos, que não provavelmente são as mais prazerosas dentro da nossa visão limitada, não é? Que a gente tem também essa visão limitada e que a gente quer se livrar delas. Não! Vamos pedir com consciência para que a gente possa entender aquilo que nós estamos passando, não é? Nós fazemos parte disso tudo. E a gente pode trazer com isso os outros bate-papos que a gente tem, porque é engraçado, a gente escolhe os capítulos, mas eles vão se entrelaçando, né? Eles vão se ligando, se conectando. Eu falei com Beta no último bate-papo do Evangelho da semana passada sobre a colheita, né? A semeadura e a colheita, que a gente precisa prestar atenção, fazer com consciência, e cada dia é um aprendizado. E cada prece é um aprendizado, não é? Eu não posso pedir para me livrar da minha vida. Eu posso pedir para que eu consiga entender as situações que eu passo na minha vida agora. Não, e a gente também pode, a prece pode ser também um pedido, a prece também pode ser o quê? Um agradecimento. A gente pode não pedir nada, a gente só vai agradecer tudo que a gente tem. Eu tenho esse hábito, quando eu abro os olhos, eu agradeço, penso, meu Deus, mais uma chance, mais um dia que eu vou viver aqui entre as pessoas que eu amo, fazer o trabalho que eu amo, né? E estar aqui para poder crescer, para poder me relacionar. Então, assim, a prece também pode ser um pedido, mas um agradecimento, ou um louvor, né? Um louvor à situação a qual a gente se encontra, né, Beta? Sem dúvida, Rô. E pensar também que, assim, a prece, ela é fraterna. Não vai acontecer de nós sermos, assim, beneficiados em prejuízo de outros. Então, quando a gente faz uma prece, a gente tem que pensar coletivamente. Então, quando a gente faz uma prece egoísta, alguma coisa assim, é porque eu quero, que é para mim e tal, a gente tem que ir tomando consciência de que isso vai ser bom para mim e mais quantas pessoas? Para minha comunidade, para aqui, né, meus vizinhos. Então, assim, eu acho que isso também é uma força que a prece tem. Se a gente pede só para a gente ali, e é uma prece egoísta, a eficácia também é outra. E como o Mauro trouxe para a gente, nós falamos no outro bate-papo sobre o perdão, e Marcos aqui também, nesse evangelho desse capítulo, ele fala, mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também seu Pai os perdoe. Então, é assim, antes de você fazer uma prece,
existe a reconciliação, né? Então, reconcilia-se com tudo aquilo que você precisa na sua vida, para depois você ir fazer um pedido, alguma coisa nesse sentido. Porque se você tem alguma coisa aqui mal resolvida, com que moral, assim, é tão triste você pedir algo sem se fazer nenhum esforço ali. Então, vai lá, se reconcilia, você fique com a mente em paz, o coração sereno, e a prece vai ter um outro valor. É verdade. Muitas vezes a gente pede para que alguém ou Deus resolva. E muitas das relações que a gente vive, das circunstâncias dolorosas, das mágoas, das situações de desafeto, né? Das brigas, dos problemas, elas dependem de nós, né? Pode depender do outro também, mas depende do meu movimento. Se a gente fizer a nossa parte, eu acho que a gente alivia. Ele vai dizer que quando você faz uma prece com o coração puro, essa prece ela tem um outro significado, né? E a gente está com o coração puro é a gente poder fazer a nossa parte perante o outro. Tá certo que dentro do que aconteceu, o outro também possa ter feito alguma coisa que te magoou. Mas se você entrar com a sua parte, buscando entender esse processo que se encontra o outro, os limites do outro, você também vai entender os seus. E isso vai te deixar com o coração muito mais leve para que você possa fazer essa conexão na prece, né? Isso é o que a gente sempre tenta trazer no nosso bate-papo, né? Todas as semanas. É trazer esse assunto que a gente traz do Evangelho para dentro da nossa vida, né? Da nossa vida do dia a dia mesmo, do hoje, do agora. Eu posso estar sentado, quando as pessoas estiverem ouvindo na segunda-feira, pode estar sentado ali ouvindo sobre isso, que está muito bonito, que é legal e tal, mas eu estou brigado com a pessoa que está do meu lado, não é? E aí, como é que funciona isso? Porque no nosso dia a dia a gente tem que colocar isso em prática. E colocar em prática é fazer a nossa parte. Quando a gente presta atenção no finalzinho, até que a gente pode até começar a concluir que a prece ela parte do nosso pensamento, né? Porque vem do nosso pensamento, vem de dentro de nós. Então é a nossa parte que tem que aflorar e ser feita para que essa reconciliação que a Beta falou aconteça, para que essa reconciliação consigo mesmo, com o próximo, com qualquer pessoa, com qualquer situação, com qualquer coisa que exista, né? Porque parte da gente, ela vai sair do nosso pensamento, não é? Uhum. Sem dúvida. E a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação aqui do bate-papo, que nós três já demos palestras sobre esse tema do Evangelho, nós três já demos aulas sobre esse tema do Evangelho, e que hoje, né, depois dessa quarentena, de todas essas modificações que o planeta vem passando, nós estamos encontrando uma nova forma da gente falar do Evangelho, que é em forma de bate-papo, validando que qualquer pessoa poderia fazer essa troca de uma forma normal, muito gostosa, muito suave, sem precisar de ser grande conhecedor, apenas estar com o coração voltado a essa ligação com o divino, né? Então a gente está tentando normalizar, facilitar para que esse bate-papo chegue no seu lar, né? Aconteça, você possa transmitir para os seus amigos nas suas redes sociais, para que você possa ter a percepção que o Evangelho é uma rotina, é um dia a dia, né? Que Jesus fala para a gente poder todos os dias praticar essas pequenas mudanças, essas reformulações de como pedir, do que representa, né? E sairmos desse formato até então utilizado por nós mesmos, né, de palestras longas, de aulas longas, e entrarmos nesse novo contexto que a vida nos convida, que são esses pequenos bate-papos e validando essa entrada na sua casa para que você possa sentir o Evangelho num outro formato. A gente só precisa perceber que a gente pode conversar sobre o Evangelho normalmente, não é? Normalmente, no telefone, gravando uma coisa aqui e ali, conversando com uma outra pessoa do nosso lado. A gente conversa sobre o Evangelho todos os momentos, é que nós não percebemos. É verdade. É verdade. E passamos a vivenciar o Evangelho, que é o mais importante. Porque quando a gente bate esse papo que é agradável, gostoso,
vai ficando uma coisa, o evangelho fica tão íntimo, né, com a gente, assim, que a gente passa a viver aquilo. Não é mais algo que a gente desconhece. E fala, poxa, isso aqui tá íntimo de mim. E é essa a intenção, né, desse bate-papo. Como a gente tem feito os nossos também evangelhos juntos no Zoom, hoje já com inúmeras pessoas, né? Porque a gente percebeu que nesse novo formato que a vida está nos convidando, nós também precisamos modernizar a forma de entrar em contato com o Evangelho. Então, hoje, nós fazemos evangelhos no Zoom, todas as quartas-feiras. Você está convidado, venha aí participar. E a gente criou esse novo formato para que todos possam sentir e entender que falar de Jesus pode ser modificado a qualquer momento, mas essa verdade que o Evangelho nos deixou, ela não é modificável. Olha, eu tenho que confessar para vocês que estão nos assistindo e para as meninas que estão aqui, Beta e Rô, que são assim, irmãs do coração, eu amo, sempre vou amar e amo demais, que esse Evangelho de hoje foi muito especial, né? Nós três nos encontramos hoje para poder iniciar isso, foi muito especial. Então, muito obrigado, gratidão mesmo. A gratidão, com certeza, de todos nós. Gente, eu quero agradecer da minha parte por vocês estarem assistindo. Quero que vocês escrevam nas nossas redes o que você sente na prece, qual a eficácia dela para você, se você tem essa ação que o Evangelho está sugerindo, em que condições você achava que você fazia, e se esse Evangelho ajudou você a ter uma percepção mais ampla do que isso representa. Se tiver perguntas, vamos trocar, porque Evangelho é para ser feito em bate-papo. Bate-papo. Lembrar vocês também, desculpa, Beta, vou lembrar vocês que depois do Evangelho, a gente vai estar no Acolhentena, que é um grupo que a gente tem no projeto Acolher Perdas e Luto, e também no Ampliando a Consciência, ambos os grupos no Telegram, para a gente poder responder questões sobre esse Evangelho, esse bate-papo de hoje. Tá bom, gente? E lembrá-los também, nós estamos falando de prece, que todo dia tem as nossas orações, que são deliciosas para a gente ter o hábito, né, de orar todo dia, porque isso realmente transforma. É o meu recado. Super verdade. Beijo, meus irmãos. Beijo. Obrigado, meus amores. Um beijo grande.